Domingo, 24 de março. Eliana alcança 12 pontos e mantém a vice-liderança neste domingo. Neste domingo, dia 24 de março, o programa de auditório do SBT conquistou o segundo lugar isolado no ranking geral das audiências na Grande São Paulo. No horário em que foi ao ar, das 15 horas e 7 minutos às 19 horas e 7 minutos, Eliana marcou 9,3 pontos de média, 16,7% de share e 12 pontos de pico. Na mesma faixa exibição, a emissora terceira colocada marcou 8,7 pontos de média. Durante 3 horas e 23 minutos em que confrontou diretamente com o programa do mesmo segmento, das 15 horas e 44 minutos às 19 horas e 7 minutos, a atração do SBT marcou 9,6 pontos de média e superou a atração concorrente, que na mesma faixa ficou com 9 pontos de média. Domingo Legal novamente garante a vice-liderança para o SBT. No último domingo, dia 24 de março, a atração apresentada por Celso Portiolli registrou bons índices de audiência e conquistou o segundo lugar no ranking geral. No horário em que foi ao ar, das 11 horas em ponto às 15 horas e 7 minutos, o Domingo Legal marcou 8,5 pontos de média, 18,8% de share e 11 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada marcou 5,6 pontos de média. SBT Notícias consolida a segunda colocação. No último domingo, dia 24 de março, a atração registrou bons índices de audiência e conquistou a segunda colocação no ranking geral. Na média geral, das 6 horas em ponto às 6 horas e 52 minutos, SBT Notícias marcou 3,6 pontos de média, 25,8% share e 4 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada registrou 0,4 pontos de média. Acelerados consolida o segundo lugar isolado. Na manhã do último domingo, 24 de março, a atração do SBT registrou bons índices de audiência e conquistou o segundo lugar no ranking geral. No horário em que foi ao ar, das 7 horas e 25 minutos às 8 horas e 12 minutos, Acelerados marcou 4,2 pontos de média, 19,9% de share e 5 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora concorrente marcou apenas 0,7 de média. Chaves alcança 8 e conquista a segunda colocação. No último domingo, dia 24 de março, a atração registrou bons índices de audiência e conquistou a segunda colocação no ranking geral. Na média geral, das 8 horas e 59 minutos às 11 horas em ponto, Chaves marcou 6,2 pontos de média, 17,7% share e 8 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada registrou 3 pontos de média. Série O Crime Não Compensa garante a vice-liderança. No último domingo, dia 24 de março, a atração registrou bons índices de audiência e conquistou, mais uma vez, o segundo lugar no ranking geral. No horário em que foi ao ar, das 0 horas e 8 minutos às 0 horas e 57 minutos, a série marcou 5,6 pontos de média, 15,3% de share e 8,3 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora concorrente marcou 4,7 pontos de média. Sábado, 23 de março, Junior Bake Off Brasil garante a segunda colocação isolada com ampla vantagem. Neste sábado, dia 23 de março, a atração do SBT alcançou bom desempenho no ranking geral das audiências.
Na média geral, das 22 horas e 42 minutos às 0 horas e 11 minutos, a atração marcou 9,1 pontos de média, 17,5% de share e 11 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada marcou 4,4 pontos de média. Esquadrão da Moda consolida o segundo lugar isolado na noite do último sábado, dia 23 de março, o reality do SBT comandado por Isabela Fiorentino e Arlindo Grund garantiu o segundo lugar no ranking geral das audiências. No horário em que foi ao ar, das 21 horas e 35 minutos às 22 horas e 42 minutos, o Esquadrão marcou 8,4 pontos de média, 13,8% de share e 11,1 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada marcou 6,7 pontos de média. Programa da Maísa supera a sessão de filme e conquista a vice-liderança neste sábado, dia 23 de fevereiro, o novo talk show do SBT comandado por Maísa Silva, conquistou a segunda colocação no ranking geral das audiências. No horário em que foi ao ar simultaneamente com a sessão de filmes da concorrência, a atração do SBT registrou 7,3 pontos de média contra 5,9 e garantiu a segunda colocação com 24% de vantagem. Na média geral, das 14 horas e 15 minutos às 15 horas e 16 minutos, a atração marcou 6,4 pontos de média, 13,3% de share e 8 pontos de pico. Chaves mantém o segundo lugar para o SBT na manhã do último sábado, dia 23 de março. A atração novamente registrou bons índices de audiência e conquistou a segunda colocação no ranking geral. No horário em que foi ao ar, das 6 horas em ponto às 8 horas em ponto, Chaves marcou 3,9 pontos de média, 22,5% de share e 5,4 pontos de pico. Mesma faixa horária, a emissora terceira colocada registrou 1,7 de média. Sábado Animado conquista vice-liderança na média geral na manhã do último sábado, dia 23 de março. A atração do SBT registrou excelentes índices de audiência. Na média geral, das 8 horas em ponto às 12 horas e 30 minutos, o Sábado Animado marcou 6,6 pontos de média, 20% de share e 8,4 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora segunda colocada registrou 5,3 pontos de média. Henry Danger vence a concorrente e garante o segundo lugar isolado com ampla vantagem na tarde do último sábado, dia 23 de março. A série transmitida pelo SBT registrou excelentes índices de audiência e novamente conquistou a vice-liderança com ampla vantagem sobre a terceira colocada. Na média geral, das 12 horas e 30 minutos às 14 horas e 15 minutos, Henry Danger marcou 8 pontos de média, 18,9% de share e 9 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora concorrente registrou 4,5 pontos de média. As Aventuras de Poliana garante a vice-liderança. A do SBT registrou excelente desempenho no ranking geral das audiências no último sábado, dia 23 de março. No horário em que foi ao ar, das 20 horas e 40 minutos às 21 horas e 35 minutos, As Aventuras de Poliana marcou 7,7 pontos de média, 12,3% de share e 9,2 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada marcou 7 pontos de média. Sobrenatural garante a vice-liderança isolada na noite do último sábado, 23 de março. A série transmitida pelo SBT registrou excelentes índices de audiência.
No horário em que foi ao ar, das 0 horas e 11 minutos às 3 horas e 6 minutos, Sobrenatural marcou 3,9 pontos de média, 13,7% de share e 9 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada registrou 1,7 pontos de média. Sexta-feira, 22 de março de noite alcança 8 pontos e garante a segunda colocação isolada. Na última sexta-feira, 22 de março, o talk show do SBT foi ao ar da 1 hora e 10 minutos às 2 horas e 9 minutos e garantiu a segunda colocação com 5,2 pontos de média, 20,1% de share e 8 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada registrou 2 pontos de média. Primeiro Impacto vence 2 telejornais da concorrência e garante a vice-liderança isolada para o SBT. Na manhã da última sexta-feira, 22 de março, o telejornal do SBT foi ao ar das 6 horas em ponto às 10 horas e 30 minutos e conquistou a vice-liderança com 5,2 pontos de média, 18,7% de share e 7 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada marcou 4,5 pontos de média. Bom Dia e Cia conquista a segunda colocação. Na manhã da última sexta-feira, 22 de março, a atração infantil foi ao ar das 10 horas e 30 minutos às 14 horas e 58 minutos e conquistou a vice-liderança com 7,6 pontos de média, 18,2% de share e 10 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada marcou 7,6 pontos de média. Cúmplices de um Resgate vence principal telejornal da terceira colocada e garante a vice-liderança. Na última sexta-feira, 22 de março, a atração do SBT foi ao ar das 21 horas e 42 minutos às 22 horas e 8 minutos e garantiu a vice-liderança com 10,4 pontos de média, 15% de share e 11 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada marcou 8,4 pontos de média. A Garota da Moto garante o segundo lugar isolado. Na última sexta-feira, dia 22 de março, a atração do SBT foi ao ar das 22 horas e 8 minutos às 22 horas e 37 minutos e marcou 9,8 pontos de média, 14,6% de share e 11 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada registrou 7,7 pontos de média. O programa do Ratinho consolida a vice-liderança isolada. Na última sexta-feira, dia 22 de março, a atração do SBT comandada por Carlos Massa foi ao ar das 22 horas e 37 minutos às 23 horas e 36 minutos e marcou 9,8 pontos de média, 16,6% de share e 11 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada registrou 6,8 pontos de média. Tela de Sucessos conquista a segunda colocação. Na última sexta-feira, 22 de março, o SBT exibiu o filme Denis o Pimentinha e garantiu excelente desempenho. No horário em que foi ao ar, das 23 horas e 36 minutos às 1 hora e 10 minutos, a atração garantiu a vice-liderança com 8,7 pontos de média, 21,1% de share e 10,3 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada marcou 5,3 pontos de média. Operação Mesquita mantém a vice-liderança para o SBT. Na noite da última sexta-feira, 22 de março, a atração do SBT registrou bons índices de audiência e garantiu o segundo lugar no ranking geral. O horário em que foi ao ar, das 2 horas e 35 minutos às 3 horas e 10 minutos, o Operação Mesquita marcou 3,6 pontos de média, 20,4% de share e 4 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada registrou 1 ponto de média.
Fonte: Ibope, MW, Praça São Paulo.